Fala, galerinha do YouTube. O vazio não é exatamente um lugar. É uma força que busca consumir tudo que tem vida. Hoje, o Malzahar é um profeta que influencia Shurimanes a se oferecerem voluntariamente de sacrifício ao vazio. Isso já ganhou proporção a ponto de virar um culto macabro, e ele faz isso com palavras hipnotizantes que parecem não ser proferidas da boca dele. Uma pessoa testemunha. Sua voz não é exatamente uma voz. É, na verdade, uma projeção nos meus pensamentos. Podia falar o uma Malzahar, extensão né? da luz inversa do profeta que é doentia e Podia falar o Malzahar, não perturbadora. podia? O profeta também observa, penetrando o olhar através da alma, com olhos cor de lavanda, que, na verdade, também não pertencem a ele. Malzahar me vê. Não sei explicar como, mas em meio à multidão de centenas de pessoas, o olhar do profeta me fulmina, imobilizando o meu corpo. Não Ele consigo parece ser do soltar mal, hein, sequer velho? um gemido. Sinto como se uma broca perfurasse o meu cérebro. Olhei por um brevíssimo instante para o rosto do profeta e vi na testa dele algo se mexendo. O crânio do Malzahar era uma teia fina e carnuda com alguma coisa medonha no interior. Uma luz pulsante dentro de uma outra luz, alastradora e faminta. E a mera presença do profeta vem acompanhada de uma aura, uma projeção gigantesca e assustadora. Um vulto colossal paira por trás do profeta e preenche todo o céu noturno. Bizarras edificações invertidas e tortas sob um vasto e insólito oceano com milhares de criaturas vorazes espreitando em cardumes tão grandes que bloqueiam até mesmo a luz parcial de um sol antinatural. E então, ouço um nome. Sinto um nome. Um nome que dança pelos locais remotos da minha mente, evasivo, mas no limiar da sua revelação. Precisamos de um sacrifício. Esses são relatos de uma vítima do profeta durante um culto macabro ao vazio. Esse vídeo vai ser importante porque eu vou relatar o que acontece nos contos O Banquete do Profeta, A Deusa Sem Rosto e A Tapeçaria do Vazio. Então, agora, bora descobrir e entender como que um vidente se tornou o emissário do Oblívio. O Oblívio aguarda. História do Malzahar explicada. O profeta do vazio já sacrifica o seu like pro vazio e bora. Beleza, Lesis. A primeira aparição do Malzahar era só uma criança órfã que vivia nas ruas de Amakra. Amakra é uma cidade que fica ao longo do rio principal de Shurima, entre Vekaura e a capital Shurimane. Até pouco tempo atrás era uma cidade quase abandonada, só viviam mercenários e catadores, mas com a reascensão da capital e o imperador Azir, ela acabou sendo invadida e ocupada por acólitos do Zeraf. Essa é a mesma cidade que a Samira nasceu, e durante esse ataque do Zeraf, a família dela fugiu para Belzum para buscar abrigo em Noxus. Zeraf, seu povo destruiu meu lar. Shurima, não. O mundo ficará melhor sem você, Zeraf. Só que o Malzahar é um pouquinho mais velho. A Samira é velhona assim, velho? A Samira é velha? Porque, pô, Shurima é mocota, não é? Achei que a Shurima não era... Quer dizer, a Samira era uma nova, pô. Não sei que a Samira era coisada. Shurima é mó antigo, pô, não é não? Esse rolê do Zeraf e do Azir na história? Não? Que a Samira, tá? E na época dele, a cidade ainda era quase deserta e os pais dele morreram de uma doença fatal, que não é explicada na lore. Daí abre espaço para aquelas lore de taverna, alegando que foi a maldição da Momu ou alguma coisa do tipo que matou os pais dele. Então, o Malzahar, órfão, ele começou a trampar de clarividente porque ele nasceu com um dom de profecia, de ler o futuro dos outros. Conforme mostra a clarividência. Vocês acreditam nessas coisas? Não falando no assunto LOL, porque falando no assunto LOL o bagulho é doideira. Mas vocês acreditam em videntes? Na vida real? O cara que fala que o prédio X vai cair e o prédio cai? Eu não acredito. Eu não acredito. Não sei vocês. Eu não acredito.
Ele começou sendo pago com esmolas ou migalhas de pão, as previsões dele eram cada vez mais assertivas e isso deu fama pra ele até ele começar a ganhar em ouro e joias. Como foi previsto. Mas acontece que Safado, o Malzahar velho. tinha dois problemas. Enquanto ele ascendia em riqueza e via Lean aqueles que face. ele ajudou na clarividência a ascenderem também Não? ao poder, ele via o outro lado, de pessoas escravas, pessoas Tá. miseráveis, como ele mesmo foi, pessoas que sofrem todos os dias. Parecia um ciclo interminável de dor, até ele não ver mais sabor no luxo da vida dele. O outro problema que o Malzahar tinha é que ele era capaz de ver o futuro de todo mundo, mas não era capaz de prever o próprio futuro. Ué? Na verdade, sempre que ele entrava no transe mágico dele para ler a si mesmo, mas não encontrar nada no final das contas, ele permitia que o subconsciente dele fosse invadido por quem quer que fosse. E esse alguém foi ela. Durante o sono, Ela? quando Malzahar se permite Ela explorar quem? o campo dos sonhos, ele encontrou Ela uma quem, força Gales? estranha chamando por ele e que a cada noite a voz era mais alta e mais profunda, até que ele não pudesse mais resistir a esse chamado e trilhasse por um caminho onde nenhum homem deveria trilhar. Não desafie a vontade do destino. Papo esquisito, hein? Ela chamou e para um lugar que nenhum homem pode trilhar, filho. Tá com esse negócio, tá meio mal explicado, hein? Tá É meio uma mal parada bem explicado, parecida hein? com a Mas, Alissandra mesmo. tu A se liga, Alissandra hein? encontrou as entidades do vazio no campo dos sonhos. Só que no caso da Alissandra, como ela fez um pacto desvantajoso para os observadores, digamos assim, aqui com o Malzahar, pelo menos um observador ou uma observadora chamou o Malzahar para fechar um pacto com ele. O Malzahar acabou abandonando Lucas, todas as olha pros posses 8. dele e ele andou E pelo deserto vacilei sozinho, aqui e ouvindo tome só mais os um próprios mês. pensamentos TM e as só próprias fraquinhos. previsões. Obrigado, meu querido. Depois de anos, entre várias clarividências de guerras futuras com a humanidade se destruindo, e ele sendo guiado durante todo o trajeto, ele acabou chegando numa cidade perdida, destruída pelas guerras de uma era distante. Ikatia. E Kátia manda lembranças. Ali no que restou de Ikatia, encarando o abismo encarou o Malzahar de volta. Ué, isso daí O que tava à é... espreita nas profundezas preencheu Isso a daí é um alma ditado frágil do popular, né? vidente, e em meio ao nada absoluto, o Malzahar percebeu que a voz estranha agora saía dos próprios lábios dele. Mas quem E é ela, o Lésios? abismo era a Fala logo. resposta para todo o sofrimento que ele tinha testemunhado na clarividência e até Ele na vai falar vida quem é dele. ela? A eternidade de um sonho tranquilo e esquecido é essa resposta. E o Malzahar se tornou então o mensageiro do vazio, o emissário do inevitável oblívio. Curve-se ao vazio, ou seja consumido por ele. Tá. O Malzahar voltou para Shurima então para pregar sobre o sagrado vazio que teria o prazer de acolher tanto crentes quanto os descrentes. Ele seria o emissário da salvação do mundo, entre aspas. Ele encontrou como primeiros discípulos os nômades do deserto que começaram sacrificando cabras e carneiros, e numa dessas é que a Caixa e todo o vilarejo dela acabaram sendo engolidos pelo vazio. Eita, Os porra. boatos se espalharam entre as caravanas de mercadores sobre pessoas se sacrificando de livre e espontânea vontade aos poderes ocultos do Malzahar e também sobre terremotos que engoliam cidades, sobrando só areias no formato de espiral. Por 10 anos... Ó, o ele Caçadinha é seguiu pai da espalhando a Caixa, não palavra. é? Só um adendo aí. O Caçadinha é pai da Caixa, não é? Não tem esse rolê aí na história? E eu vou listar agora os eventos mais importantes sobre o Malzahar, tá? Na lore da Caixa, quando ela tinha 10 olha lá. anos, o pai Caçadinho estava longe, trabalhando só como Caralho, eu fiz o roteiro, porra. Eu fiz o roteiro, tá aí, ó. O Alésios confirmou aqui, se você tinha dúvidas, se era o Caçadinho era pai ou não, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Pai Caçadinho. quem o deserto conhece e trabalha, e a mãe da Caixa pedia para ela ficar em casa porque tinham pessoas estranhas rondando o vilarejo, exigindo oferendas aos poderes sombrios das profundezas. E um dia a Caixa viu várias cabras Vidente amarradas para tacas? sacrifício. É, Ela vagabundo. soltou as cabras, mas como consequência, ou não, o vazio engoliu todo o vilarejo. As criaturas do vazio oferecem 1000 formas de morrer. E Aham. só uma de viver, se tornando uma delas. Só a Caixa sobreviveu ao desastre e hoje, 10 anos depois, ela retornou como uma arma viva contra o vazio. Eu sou o antídoto.
para os rios venenosos que correm abaixo de nós. O caçadinho, chegando no vilarejo e vendo só areias em formato de espiral, ele entrou num luto, até ele ouviu falar sobre esse tal Profeta Malzahar. Então, o caçadinho jurou que vingaria a esposa e a filha dele, destruindo esse tal profeta e a fonte do poder abissal dele. Ele passou os próximos 10 anos se preparando para essa batalha e, quem sabe, um dia Legal a gente a história, veja pai e filha lutando lado a lado contra o Oblívio. Reencontros podem ser Legal a tão história, ó. complicados. O Kog'Maw tá com uma lore bem desatualizada, tá? Mas acontece que junto dessa voz que possuiu o Malzahar, como se fosse uma oferenda de volta, uma resposta do vazio pelo pacto com o profeta, ele foi presenteado com um pet. Um pet com uma fome infinita e que se alimenta de tudo o que tá no caminho, mas sem aumentar de tamanho, como é o caso do Shogat. Ele permanece pequenininho. O problema é que o Malzahar não sabe que ele ganhou esse pet. Então, o pet tá solto por aí, em Shurima e Ikatia, procurando pelo Malzahar, procurando pelo dono, sendo atraído pelo Malzahar, da mesma forma que o Malzahar foi atraído uma vez pela voz dela, no caso. Pera aí. Basicamente, o Kog tá buscando o Malzahar o tempo todo? E é isso? Essa é a história do Kog? É isso? O Kog é tipo um doguinho que tá buscando seu dono. Porra, coitado, velho. Achei que o Kog era mó porra. Era mó bolado, pô. O bagulho devorava tudo e todos e, pô, tinha vontade própria. Não, ele só tá, porra. Que lore, hein? Talvez prêmio de pior lore do jogo seja a do Kog, pô. Simplesmente. Tô só buscando Malzahar pela vida aí. Mas eu gostei da parte do caçadinho ali. Acho que um dia podia virar uma cinemática, né? O LoL, assim, o LoL tirando o jogo é muito da hora, né? Tipo, tirando a solo kill, você botar na fila, jogar no Raelo, tirando isso, o LoL é muito da hora, pô. Tem história, né? Eu estou chegando. Continuando o testemunho da vítima do Malzahar, lá do início do vídeo, que vem do conto O Banquete do Profeta, a vítima fala: Aí começa esses contos me quebra. Pensamentos emergem. Eu não consigo e acompanhar desaparecem essas tão coisas. rapidamente que eu mal consigo compreender o que estou vivenciando. Vou pular. Asas, aracnídeos do tamanho de lobos, uma figura flutuando sob Shurima. Vou pular, foda-se. Bem parecida com a cinemática Vou pular. Esses contos eu não consigo acompanhar. figurado. Por isso, deusa sem rosto. Um terremoto começa na cidade e hordas e mais hordas de Voidlings começam a sair feito baratas de dentro daquele ralo do vazio em forma de espiral, bem parecida com a cinemática Warriors 2020. Tá. E as crias do vazio queriam consumir o lago daquela cidade, porque relata o conto a Kai'Sa tá caçando os Ersais, Deixando apenas o nada para trás. No conto A Tapeçaria do Vazio, Outro a Kai'Sa conto? tá caçando os Ersais pelos túneis do vazio que eles fazem para se locomoverem, até que ela encontra a Thalia com as amigas dela também caçando os Ersais. Elas discutem porque a Kai'Sa ela quer convencer a Thalia a não ir pro norte em direção à tal cidade de Zolan, que já tá condenada, porque no conto da Deusa Sem Rosto se passa antes desse conto aqui. E acaba que depois de tanto lutarem juntas, a Thalia e a Kai'Sa combinam de irem só as duas pra Zolan pra verificar se ficou alguém vivo. Aí tem a por lá. cinemática. E é o que rola na cinemática O Chamado, lançada esse ano. Talvez um dia Ah lá. eles me aceitem. Por enquanto, eles precisam de mim. Esse conto é o que mais confirma o modus operandi do Malzahar, porque na lore do Malzahar fala: desde então, a lenda de Malzahar se espalhou até os portos do norte. Norte de Shurima nesse caso, tá? Nashiramai, Urzeres, Belzun, cidades que estão ocupadas por Noxus hoje. E na Tapeçaria do Vazio, a Kai'Sa percebe um padrão de túneis do vazio sendo escavados em linha reta em direção ao norte. Ou seja, tanto o Malzahar com os seus Voidlings, quanto a Rek'Sai com os seus filhos, os Ersai, estão todos organizados e preparando alguma coisa muito tensa para o futuro, preparando, provavelmente, o lançamento da nova campeã do vazio. Ainda não é possível afirmar que É ela? a deusa sem rosto, Será que a nova campeã é a tal ela? É ela? Mano, o bagulho do vazio é maneiro, pô. Podia logo explorar essas porra, né? Depois logo do negócio do Viego lá, do rei destruído dos caras. A Riot podia começar a hypar logo esse bagulho do vazio, mano.
Pô, tem um bagulho foda, né? Tipo, ela. É a nova campeã do vazio, beleza? Mas se você não ligou ainda a relação entre skills e os verdadeiros poderes do Malzahar, a skill Q mais W, chamado do vazio, mais enxame do vazio, é o evento colossal do Malzahar que ele faz abrir uma ruptura do vazio gigantesca com milhares de voidlings e consumir cidades inteiras. E o E mais R, visões maléficas e aperto ínfero, é a influência do Malzahar como um profeta para fazer as pessoas ficarem hipnotizadas por ele, ficarem suprimidas por ele, entende? E a palavra do vazio se espalha como uma doença. Eu achei que ele só vomitava mesmo nos caras. Quando aderem ao culto do vazio, acabam se comportando como efeito manada, tá ligado? Eles se tornam minions do Malzahar, que só obedecem a ele. O vazio acolheu uma nova forma, uma nova possibilidade. Certa vez, eu previ o mundo findar na ausência de luz e escuridão, a totalidade do nada. Então, esta noite, diante de todos vocês, meus filhos, eu confesso, o vazio se manifestou. E agora, sob o mar de lavanda, ela deseja vocês, suas lembranças, suas experiências, Resumindo, sua existência. Tá acabando já? Ela deseja tudo. Portanto, tá quase é acabando. o que ela terá. É inevitável. O chão se abre e o abismo de miasma pulsante consome todos os cultistas, Quem é ela, hein? tendas, lamparinas, tudo. Os cultistas são despedaçados membro a membro pelos cardumes de peixes bizarros e iridescentes, enquanto eles soltam gritos de desespero que se dissipam no oblívio. O vulto se alimenta dessa oferenda, recriando algo terrível e descomunal, e que está prestes a nascer. E tudo isso acontece enquanto o Malzahar paira logo acima de tudo, observando o banquete do profeta. Venha, mortal. Presencie a sua morte. Ok. Resumindo, ela chamou ele tem o COG, ele leva o bonde e transforma no bagulho do vazio. Gostaram do meu resumo? É isso. O vazio chamou ele colou lá, ele era vidente e tal, faz os caminhos, leva o povo pra lá, baixa, esquerda dele e tal e coisa e tal, transforma no vazio ali, pá, ela chamou, tá esperando ela. Acabou.